Fizeram um estudo num presídio lá do Reino Unido. E aí, depois de vários testes com centenas de detentos, chegou-se à conclusão que a população carcerária tinha traços de TDAH. Post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Cara, o mundo ideal é o seguinte. A pessoa com TDAH, eu até certo ponto acredito até que questão de cotas, de inclusão nesse sentido seria interessante. Por quê? Porque existem níveis de severidade. Tem pessoas com TDAH muito severa que só terapia e medicamento não vai adiantar. O cara tem que ter uma estabilidade, tipo assim, essa é a minha vaga. Posso levantar um argumento? Só o seguinte. Acho que hoje o único sistema de cotas que a gente tem... Tem dois sistemas de cotas que tem no Brasil, né? Que seria cotas raciais e cotas a nível econômico. Sociais. São pessoas que, teoricamente, obviamente que vai variar de pessoa para pessoa, mas elas têm plenas capacidades de desempenhar com a mesma desenvoltura de uma pessoa, digamos, que não são daquelas cotas. Então, tipo, se tu pega uma pessoa que não tá inclusa nas cotas e ela entra numa universidade, aí tu pega uma pessoa, um indígena, por exemplo, e entra na universidade, mas por cotas, porque o que acontece? Às vezes o indígena teve um ensino fundamental muito mais ruim, fraco, então vai mais fraco, blá, blá, blá. Sim. Mas quando tu coloca cotas a nível empresarial, no sentido de tu incluir um TDAH, por exemplo, numa empresa, muito provavelmente, até inclusive tu me corrige se tu estiver errado, tô só manifestando uma opinião aqui como um rascunho, ele não vai desempenhar também contra as outras pessoas, mesmo tendo a cota. Então, tipo, tu vai pegar uma empresa que tem 10 mil funcionários, não, vai ter 3% das vagas vão ser pra TDAH. Então tu vai ter 300 pessoas lá que vão... Não, as cotas tu não seriam... Não seria, entendi, mas não seria nesse sentido, tá? A cota, ela existia antes, mas não existia aquela contrapartida da empresa ter que fazer uma inclusão. O que eu quero dizer é que é muito melhor, ao invés de bater na tecla da cota, é bater na tecla da empresa ser inclusiva. É obrigar a empresa a ser inclusiva. Ah, mas isso vai onerar, cara. Sinto muito. Mas como que a empresa poderia ser inclusiva? A empresa ser inclusiva no seguinte sentido. O cadeirante, ele tem algumas garantias em empresas públicas, ele entra na cota de deficiente. Mas quando chega lá, ele simplesmente não fica assim, beleza, você já passou nas cotas, você é o cadeirante, então vai fazer esse trabalho aqui. Não, cara. Ele tem uma adaptação laboral. A empresa tem que colocar em atividades que ele não precisa ficar levantando caixa, por exemplo. O cara só vai fazer paradas que tem a ver com a sua aptidão, com o seu desempenho. Tá, entendi. Aí então, faz muito mais sentido pra mim. Faz muito mais sentido. Então, quando eu dizer pra você o seguinte, pra mim, no mundo ideal, cotas seriam importantes sim, até certo nível, sim. Só que o mundo ideal seria o quê? Você tem um laudo que é sempre 100% certo. Quem é bipolar, quem é TDAH e ponto. Não tem falso diagnóstico equivocado. E você também tem uma escala de severidade, do tipo assim, você tem um TDAH muito severo, que impacta muito a tua performance, então você só pode fazer tal atividade aqui dentro de uma empresa. Você que é um TDAH mais leve, você vai fazer outro tipo de atividade ali. Isso não tem como mensurar muito bem, você tá entendendo? Então esse mundo ideal não existe, mas eu tô dizendo assim, eu acho que o que pode se aproximar disso é que a empresa seja inclusiva no seguinte sentido. O TDAH, ele entra ali e ele pode ter o seu laudo, mostrar o seu laudo, e ao mostrar o seu laudo, a empresa fica obrigada a tentar fazer alguma adaptação com a pessoa. Ele continua tendo que ter o seu desempenho a ser avaliado, ele pode sim ser demitido, mas antes de ter uma demissão sumária, tipo, se não gostei da sua cara, vai embora, a empresa é obrigada a tentar pelo menos uma realocação, e essa realocação tem que ser feita por um RH que tenha pelo menos uma pessoa que tenha um conhecimento em TDAH, entendeu? Então acho que isso aí é o mínimo pra poder incluir a pessoa. Eu entendo, mas é muito complicado, pô. Eu entendo 100% o que tu quer dizer, mas eu consigo imaginar 1 milhão de situações. De situações em que isso... Tipo assim, porque no final das contas pode ser que o cara seja um TDAH, ele seja realocado, ele encontra uma profissão que seria perfeita e ele simplesmente escolhe não ser um bom profissional e não fazer, cara. E daí como é que tu discerne se esse cara tá escolhendo ser um... Tu entende? Entendo, porque tem um livre-arbítrio, tem um cara que... O cara tem que é malandro, tem cara que é malandro mesmo. Tipo, tu é TDAH, diagnosticado. Tu tem 100% de certeza que tu é TDAH, todo mundo tem, tipo, tu tem um diagnóstico. Sim. Mas tu sabe que tem coisas que estão na tua alçada de medicação, tratamento, que exigem uma força de vontade pra tu fazer ou não. E tu luta com esse leão todo dia. Porque eu quero lutar. Pode ter TDAH que simplesmente assim, não o leão. Me paga o meu salário, eu não vou fazer.
porque a lei tá me resguardando. Mas me aí realoca de novo. Exatamente. O cara não pode ser eternamente realocado, entendeu? Então, cara, é o seguinte, cara, é uma queda de braço, porque assim... Mas é complexo, pô. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não consigo nem dizer se eu sou pró ou contra, porque eu não consigo nem pensar em tantas ramificações de variáveis. Mas vamos botar mais uma coisa na mesa aqui pra você pensar ou não. Existe um estudo no Reino Unido, ele foi conclusivo lá, ele teve um resultado. Eu tenho quase certeza que se esse estudo fosse feito no Brasil, o resultado ia ser muito semelhante. Nós temos aí, pelos estudos científicos, que a proporção de pessoas com TDAH aqui ou na China, no mundo inteiro, é de 7 a 10 a 11, 12%. 7 a 10%, tá? Vamos botar assim. É o que a maioria dos livros falam. É uma proporção muito próxima, muito coerente. Fizeram um estudo num presídio lá do Reino Unido, acho que esse estudo é de 2014, não é tão antigo. E aí, depois de vários testes com centenas de detentos, chegou-se à conclusão que 25 ou 30% da população carcerária tinha traços de TDAH. Por que traços de TDAH? Eu não sei se eles tiveram um problema na metodologia, eu não sei se foi difícil entrevistar os detentos, tinha um cara que é muito violento, sei lá. Eu não sei como foi feito o estudo nas minúcias. Eu tenho esse estudo, depois te mando, enfim, ele tá em inglês. Deu 30%. Olha a diferença. A população mundial tem de 7 a 10%, mas a população carcerária tem 30%. O que isso significa? Que muito provavelmente, se a gente voltar a esse filme, nascem duas pessoas no hospital, uma com TDAH e sem TDAH. A criança que tem TDAH é aquela que não vai fazendo o dever de casa porque não é interessante, os pais não sabem que é TDAH. O professor chacoalha. O professor chacoalha e o menino quase quebra o pescoço e papapá, vai dando... Aí a família não é classe média como a minha, que conseguiu pagar professor particular a custo de, às vezes, até cortar o telefone lá em casa, que era telefone com fio, cortava lá o telefone. A gente passou sufoco, mesmo sendo classe média, mas pagava a professora particular e eu passava de ano raspando. Quem não tem essa condição, é reprovação, dependência. E aí o maluco já é tido como vagabundo. Já é tido como vagabundo, ele é preterido dentro da própria família, mas é um garoto que eu acordo, eu quero ir pra aula, mas chegando na aula eu não consigo fazer. E ele não sabe por quê. E aí ele repete 2, 3 vezes, o que acontece quando o menino repete 2, 3 vezes? Ele se revolta, velho. Ele vai ter a evasão escolar. Ele cai na marginalização da sociedade. Já é preterido em casa, vive na rua, vai começar a delinquir. Más companhias, é imaturo, o TDAH é naturalmente imaturo. E daí tem uma tendência maior à adição em drogas. Adição em drogas. A vida tá uma merda, eu vou ficar fumando cada vez mais minha maconha aqui ou qualquer outra coisa mais pesada. E aí é uma pessoa, cara, que nasceu no mesmo hospital. Tinha chance de ir, mas não teve o amparo, não teve o medicamento, não teve o profissional a tempo, não teve o diagnóstico a tempo e se enrolou na vida e foi pra cadeia. Imagina agora uma sociedade ideal. Vamos filosofar aqui. O ladrão, bandido, sei lá, o criminoso de 30 anos de idade que tá na cadeia. É alguém com TDAH, que teve 3 reprovações, uma repetência, foi para as drogas, pequenos delitos, foi pego, tá preso. Hoje tem 30. Vamos voltar 30 anos atrás, quando eles nasceram. Aí você vive num país chamado Lizarbe, que é o Brasil ao contrário, Lizarbe. Aí nesse país Lizarbe, todo mundo tem os seus medicamentos, todo mundo tem saúde de qualidade, tudo funciona. Diagnósticos corretos, infalíveis e tudo funciona. Veja que só nessa brincadeira, nessa abstração nossa, a gente pode dizer que, tirando as pessoas que realmente têm um desvio de caráter, a gente ia reduzir em, sei lá, em 20% a população carcerária. Quanto custa pro Estado um detento hoje por dia, por mês ou por ano? Esse teu argumento é muito forte, velho. Velho, só de você tirar essa galera dos presídios, porque você tá dando oportunidade deles terem uma vida mais digna, mais evoluir, tu já tá desonerando o Estado, cara. E só, cara, uma caixa de Ritalina de 10 é 40 conto. Uma Ritalina genérica é 18 conto. Um medicamento para pressão alta é 10 vezes mais caro que isso. E tá no Rename. Por que não coloca o psicoestimulante no Rename, cara? Põe o genérico. Ah, mas Ritalina é cara. Beleza, cara. O Venvanse é caríssimo, né? A Ritalina já é cara. Cara, põe o metilfenidato, o genérico. 18 conto uma caixa pra 30 dias, cara. Isso vai empobrecer o país pra dar chance do menino, junto com as outras terapias, óbvio que o medicamento sozinho não faz milagre, dele não repetir de ano. Cara, o menino que repete de ano, ele tá custando de novo pro Estado. Meu amigo, tratar o TDAH, dar o medicamento pro TDAH na rede pública é muito mais barato do que jogar pra debaixo do tapete essa situação. Essa é a luta. Então, quando eu vou indo lá nos deputados e tudo, outras pessoas envolvidas também, cada um fazendo... Tu levou isso? Levei. Os deputados eu levo. Eu estou convencido. Na hora que eu defendi lá em julho do ano passado, de 2022, a gente falou sobre isso também, né? Qual que é a argumentação contrária que eles Não, ainda não tá tendo argumentação contrária. A gente não tá expondo, mas por quê? Por exemplo, não adianta ir na Câmara falar sobre isso.
tem que ser feito junto com a Câmara, porque os projetos de lei vão andar, e na hora que a gente chega nas comissões, os deputados já tem que... esse aqui é o projeto do TDAH. Aquele garoto lá veio falar com a gente já sabe do que se trata, já sabe que é importante. Os caras já olham com outra visão. Tu tá enchendo o saco lá pra tudo que é lado. Tô enchendo o saco. E aí tem gente que acha isso ruim, entendeu? Algumas pessoas acham ruim. Cara, várias pessoas. Mas que nicho de pessoas? Outros psicólogos ou pessoas com TDAH? Não, pessoas que acham que essa exposição pode ser negativa de alguma forma. Sendo que eu acho que não. Eu acho que quanto mais você enche o saco, é o quem não chora não mama, entendeu?